Olá, boa tarde. Pessoal, hoje o nosso cenário mudou. Olha que chique, tá lindo. Mostra aí, jovem, como é que tá bonito aqui esse lustre. Por falar nisso, estamos com convidados muito ilustres, com a Camila Moraes aqui para falar sobre suicídio, gente. Olha que loucura. Olha. Camila, boa tarde. Boa tarde, querida. Tudo bom? Tô ótima, graças a Deus. Muito bom ter você aqui. Para mim também é uma alegria retornar aqui, né, nesse lugar tão acolhedor. Com a E sua para variar, presença. né, a gente vai ter um debate aí profundo, né? Ah, já me causa tensão só de pensar no que a gente vai falar. Imagina. Gente, tá com a gente aqui também a linda Beca Costa. Boa tarde, Beca. E aí, tudo jóia? Tô bem, graças a Deus. Tem um ano que você veio, né? Tem Que um bom. ano. Que bom que você conseguiu voltar. Bom demais voltar aqui Bom com vocês. demais. E então a gente vai começar, Beca, te ouvindo. Ah, ótimo. Eu vou cantar uma música chamada Amor de Jesus, que é do meu CD Lugar Secreto. Tá. Tá bom? Ok. No princípio, Deus criou o mar e a terra, e lá de cima viu que era bom. A ciência tenta, mas não explica toda a perfeição da criação. Vendo com o tempo o homem se corrompendo, seu filho unigênito enviou. Mesmo sendo indigno e não merecendo, da morte eterna me resgatou. É o amor de Jesus. É o amor de Jesus. Que lindo. Que seu pai já tá aqui. Grava que eu quero saber de tudo. Quero ouvir tudo. Coruja. É, tem que ser, né? Vai, babão. Pessoal, então, a gente vai conversar hoje sobre suicídio, né? Por que falar desse tema? Afinal de contas, infelizmente, a gente tem dados estatísticos de um índice cada vez maior. E eu já gostaria de perguntar para Camila, assim, realmente o porquê que nós vamos falar sobre isso essa tarde, Camila. Primeiro a gente vai falar porque tu me convidaste para falar sobre isso, né? Porque é um tema importante, né? Relevante Exato. demais. E aí, de fato, né, é uma escolha muito importante, uma vez que esse tema, né, esses comportamentos suicidas, eles têm ocorrido com mais frequência. Os dados, né, do mapa da violência têm mostrado isso. Os dados da Organização Mundial da Saúde também têm revelado o aumento, né, do número de mortes por suicídio no mundo como um todo. A cada 40 segundos morre uma pessoa por suicídio no mundo. Nossa. Então isso é um dado muito, Caramba. muito 40 relevante, segundos. é um impacto a cada 40 segundos. Então isso tem um impacto, né, muito grande na vida das pessoas. E se a gente pensa, se a gente percebe que uma morte por suicídio, ela impacta, né, não só a pessoa que de fato acabou morrendo, mas no entorno dela, pelo menos 10 pessoas são afetadas de modo direto ou indireto. Então, isso tem um impacto muito forte, tanto naquele que acabou cometendo, né, o suicídio, como nas pessoas no entorno que estão ao redor. Então, o impacto na saúde mental. Então, extremamente relevante poder falar sobre o tema, até porque nos remete a olhar para algo que muitas vezes, que ainda é um tabu, né, que é poder falar sobre a morte, né? Mas ao mesmo tempo falar sobre a morte nos remete também a olhar para a vida, a qual nós somos, né, convidados a cada dia viver. Então, acho que o tema é extremamente pertinente,
e requer um diálogo, uma conversa muito respeitosa, muito ética pela delicadeza do tema. Em vista de fato, desconstruir certos tabus que vão se construindo, ou que se construíram ao pensar em falar sobre a morte e em falar sobre o suicídio também. Quando a gente faz uma leitura histórica, né, assim, do tema, não é de hoje que existe, né, que os comportamentos suicidas eles aparecem, né, no comportamento humano em sociedade. E durante uma época, quando a gente pensa lá, se não me engano, na Idade Média, né, os comportamentos suicidas eles acabavam sendo meio taxados de pecado, né? A pessoa que cometia um suicídio, ela já estava condenada, né, na outra vida. Então, tinha até uma forma de buscar se prevenir ou conter as pessoas de ter esses comportamentos, utilizando até mesmo a questão da religião como uma forma de conter isso. Então, na verdade, é um comportamento que sempre existiu, que existe. E o desafio é como lidar com ele, como, na verdade, olhar para as pessoas que apresentam, né, ideações suicidas, que apresentam pensamentos suicidas e que vêm a cometer o suicídio. Como olhar para essas pessoas, para a saúde mental dela ou para as angústias e os desesperos que estão aí. O que esses pensamentos, essas ideias e o ato em si querem comunicar? O que essa pessoa está querendo comunicar? Aí isso que se remete a um desafio para nós que estamos no entorno e que podemos, né, estar próximo ou não. Eu, enquanto profissional da saúde, enquanto psicóloga, acabo recebendo demandas, acolhendo pessoas que têm pensamentos suicidas ou que tentaram, né, tentaram algum suicídio. Não tive nenhuma experiência clínica de algum paciente meu vir a óbito por um comportamento suicida, mas lidar só com pacientes que têm ideação ou tentativa já é extremamente angustiante, né, de sustentar isso enquanto profissional de saúde, lidando com essa temática, com esse desafio. Imagine a família, né, e o impacto que isso traz, né, no entorno também da rede de apoio, dos amigos. Eu me lembro uma vez de uma família que eu atendi, que eles vieram pelo filho adolescente, já não estava mais na adolescência, já era maior de idade, já estava com seus 20 anos. E ele estava diagnosticado com esquizofrenia. E quando eu fui buscar fazer assim, uma anamnese da história dele, a família, os pais traziam que foi a partir da morte de um grande amigo dele que ele começou a ter sintomas de depressão, que ele foi entrando num estado de angústia, né, de desesperança muito intenso, e a partir daí foi desencadeando vários outros comportamentos que acabaram também se desdobrando, né? Aí o uso de substâncias químicas, despontaram até no desenvolvimento de um transtorno mental, né, como a esquizofrenia. Mas um dos fatores que os pais traziam, como identificando uma mudança muito notória do comportamento dele, foi a partir da perda de um grande amigo. E aí esse é um aspecto da gente poder pensar, né, quais são os fatores de risco para o suicídio. Aí é um ponto da gente poder conversar e aprofundar assim, os fatores de risco que a gente precisa estar atento, identificando no nosso entorno quem pode estar vulnerável, mais vulnerável a cometer um comportamento suicida, a ter um comportamento suicida. Quando você fala, né, a cometer o ato em si. Quando você fala de fatores de risco, você está falando de indícios que a pessoa pode estar mostrando, de estar passando por esse sofrimento? Quando a gente fala de fatores de risco, seriam fatores que tornam o indivíduo
mais vulnerável a cometer ou a desenvolver, no caso seria a cometer, né? A desenvolver um comportamento suicida. Então, dentro dos fatores de risco, a gente tem até nos dados estatísticos aí, em nível de Brasil, se eu não me engano, os maiores índices de suicídio é para homens. Então, homem, solteiro, viúvo, o espectro assim, da maior incidência são homens, solteiros, viúvo e divorciado. Os maiores índices de suicídio, geralmente, dentro da população masculina, entre homens e mulheres, acontecem nos homens. Entretanto, as tentativas de suicídio, elas são 3 vezes maiores na população das mulheres, mas que acabam a palavra seria mais ou menos essa, de fato cometendo o ato, né, em si e vindo a óbito, são os homens, né? Mas as tentativas, né, são mais frequentes entre as mulheres. E é importante, quando um fator de risco, isso que eu já estou nomeando são fatores de risco, então os homens têm uma maior incidência na população masculina. Idosos acima de 60 anos também têm mostrado que tem tido maior incidência também os comportamentos suicidas. A população indígena é uma população que está numa situação de risco também, né? E aí a gente vê a conjuntura com fatores do alcoolismo, né? O alcoolismo dentro da população indígena. Sério? Acaba sendo um fator de risco a mais para os comportamentos suicidas. Mas eles têm acesso a bebidas alcoólicas? Sim, sim. Que incrível. Né? Depois desse contato com os brancos, a troca de mercadoria, não tem como, por mais que eles preservem a cultura, né? Esse contato com os brancos, com digamos, né? Vou colocar entre aspas, a civilização, eu vou fazer aqui que civilização é essa que a gente vive, né? Criticando, fazendo autocrítica aqui nós mesmos dos brancos aí, ditos brancos. Eles têm sim aí esse acesso ao álcool, e não só ao álcool em si, né? Porque eles já costumavam também na cultura deles a utilizarem, mas são as diferenças culturais, o impacto, na verdade, desse intercâmbio cultural e até no processo de desapropriá-los da cultura e tantos outros fatores. Aí eu acho que um antropólogo seria bem mais, tem mais conhecimento para poder falar, né, de como que a questão do alcoolismo acaba incidindo na população indígena. Mas o que eu queria trazer é que tem esses elementos que acabam mostrando quem são as pessoas ou as populações, os fatores de risco aí para cometer, né, comportamentos suicidas. Um comportamento suicida. Deixa eu me lembrar aqui de transtornos mentais, né? Esse é um ponto muito importante. Algum transtorno mental, né, desenvolvido ou na própria história familiar de já ter algum transtorno mental, como a depressão, é um fator extremamente relevante, né, dentro dos comportamentos suicidas para desencadear um comportamento suicida. A depressão, a ansiedade, transtorno bipolar, a bipolaridade, transtorno de personalidade borderline, onde a pessoa acaba apresentando comportamentos impulsivos e compulsivos. Então, acabam que os transtornos mentais se tornam aí fator de risco ou aumentando a probabilidade ou a possibilidade daquele indivíduo vir a ter comportamentos suicidas. Agora, é importante salientar que os comportamentos suicidas ou o suicídio em si, ele não tem um fator específico ou único. Ele é um fenômeno multicausal. Então, é uma conjuntura de variáveis ou de fatores que
podem vir a desenvolver ou a utilizar aquele na verdade, cometer aquele comportamento suicida. Então, acho que isso é um ponto muito importante também, até para a gente desconstruir a ideia até de que uma possível solução esteja simplesmente no indivíduo, o que não é, né? Acho que aí esse é um grande desafio, porque a responsabilidade acaba, né, quando a gente vai olhar para esse fenômeno, nos remete a olhar também para uma responsabilidade social e de cada um de nós a vir prevenir e atuar também como identificadores de quem no nosso entorno está em sofrimento e como que eu me comprometo com o cuidado em relação ao outro. Então, acho que esse é um ponto também importante de trazer, para não tornar a discussão, a reflexão, na verdade, né, do fenômeno como algo muito simplista. Sim. Porque é um fenômeno complexo. Quando a gente pega a leitura desse indivíduo dentro do seu contexto familiar, dentro da sua história de vida, dentro da sociedade na qual ele está inserido. Tudo isso, de modo direto ou indireto, vai incidir sobre esse indivíduo e a forma com que ele também significa a sua própria vida, as suas próprias angústias, suas próprias dissabores diante da vida. Juntamente com os aspectos também bioquímicos, porque a parte física de cada um e a bioquímica de cada um, né, tem suas configurações próprias. A forma com que meu corpo responde, né, a um medicamento, é diferente da forma que o seu corpo responde. Então, os fatores também internos, individuais, seja físico ou bioquímico, também estão aí influenciando em como que esse indivíduo vai responder, né? Seja a um tratamento, ou seja também bioquimicamente a própria, como é que eu diria, sensação de bem-estar, né? Então, eu acho que a ideia que eu quero trazer é de pensar que o fenômeno ele é multicausal, ele é complexo e falar sobre ele precisa de um olhar muito cuidadoso e amplo para o fenômeno, para a gente não correr o risco de ser reducionista ao falar sobre o fenômeno e também ao olhar para um indivíduo que comete, né, que chega a cometer ou tenta, para não acabar tornando também nós julgadores daquele indivíduo e da própria família, que eu acho que esse é outro ponto, né? Muitas famílias passam por isso e acabam se isolando, se fechando pelo tabu e pelo preconceito e estigma que se constitui, né? Se o indivíduo teve uma tentativa de suicídio, isso já se rotula a família, né? Rotula o indivíduo, rotula a família. E aí, se essa família, esse indivíduo já está passando por um momento de sofrimento, né? Por um momento desafiador, né? Os estresses da vida também se tornam fatores, né, de risco, né? Um desemprego, a gente vive um momento socioeconômico e político extremamente caótico, extremamente delicado. Isso incide na vida das pessoas? Incide na forma com que as pessoas olham para esse contexto e como que isso impacta elas emocionalmente? Com certeza. Quando a gente pega momentos de crise na sociedade financeira, quantos pais de família vieram a cometer um suicídio diante do desespero, do sentimento, né, de desesperança, de desespero, de desamparo perante o que aconteceu economicamente na história dele, na história de vida dele. E aí acaba cometendo um ato assim. Então, acho que são diversos fatores que a gente precisa estar olhando e cuidando para
pensar cuidar de uma forma muito respeitosa sobre esse fenômeno e não vir a estigmatizar e novamente, às vezes, até culpabilizar o indivíduo e a própria família. Sim. Acho que esse é um ponto também. Aproveitando que você está falando, Camila, eu peguei uma reportagem do mês passado do Jornal de Brasília, falando que a OMS prevê que depressão é um dos fatores de risco, será a segunda maior causa de óbito mundial por doença até 2020. E suicídio, né? E que nesse ano, 204 pessoas tentaram suicídio no Distrito Federal e até junho do ano passado, 41 pessoas haviam conseguido o resultado, né? Havia um resultado em morte. E ele fala o seguinte, que são dados da Organização Mundial de Saúde, né, que a depressão é apontada como dos principais causas do fenômeno. É um fator de risco, fator de risco muito forte. Que é um transtorno, né? É um transtorno mental, um transtorno de humor. E mais de 300 milhões de pessoas sofrem dessa enfermidade e será a segunda maior causa de morte mundial até 2020. E você falou uma coisa muito interessante, por isso eu resgatei essa reportagem, porque ele fala do tabu de falar sobre o assunto, né? Mês passado, até umas 3 semanas eu tive a curiosidade de ver no Facebook, foi postada uma moça de 22 anos que cometeu suicídio, e o comentário das pessoas era assim, é falta de Deus, é falta disso, é falta daquilo, é sempre assim um olhar muito julgador, né? E isso é que quando você me pergunta, né, por que falar sobre isso? Para mim, o grande ponto é desconstruir isso. Né? Porque se já existe uma situação de sofrimento grave, né? De sofrimento, de uma dor, e eu trago todo esse julgamento, né? É um fraco, não sabe lidar com isso, ou não aguenta nada, ou outras frases que você trouxe, né? A gente escuta também... se quisesse se matar, já teria se matado. Então, mensagens muito depreciativas, desqualificadoras, né? Muito julgamento, muita culpabilização do outro, né? Que está passando por esse momento de sofrimento e que acaba, na verdade, dificultando ainda mais, ou tornando ainda mais difícil a superação daquele problema, daquele momento de vida. Né? Te cortando um pouquinho, Camila, eu tive a curiosidade, já que a gente ia fazer um programa com esse tema, eu tive a curiosidade de assistir o vídeo da menina. Ela deixou um vídeo de 30 minutos. E ela falava isso o tempo inteiro. Eu sei que vocês estão aí me julgando, eu sei que vocês estão pensando isso e isso de mim, que eu sou fraca mentalmente. Né? Ela mesma se sentindo acuada e acusada. E o pior que é isso, né? Exato. E aí o convite é a gente poder pensar, né? Dizer assim, olha, quando eu vejo pessoas ao meu redor que estão em sofrimento, como é que eu lido com o sofrimento do outro? Né? Eu me comprometo em ajudar pessoas que já experienciaram algum membro próximo, amigo, alguém próximo, ou que acabam se voluntariando para poder ajudar pessoas assim, que nem o CVV, né, que é uma forma, né, de ajudar pessoas que estão nesses momentos de angústias profundas, de desespero, de desamparo. Geralmente acabam não tendo apoio social, que esse é um ponto muito importante. Né? Ter com quem contar, o sentimento de solidão e de desamparo acaba sendo o que muitas vezes as pessoas que passam, que têm um comportamento suicida, algo que eles experienciam, né? Um sentido de vazio, na verdade um vazio de sentido, né? Para que eu estou aqui? Qual é o sentido que a minha vida tem? Então tem essa sensação, esse sentimento de nulidade, de não ter valor, e aí essa pobreza nos vínculos, na rede de apoio, no suporte social. Esses também são pontos que acabam, tem uma expressãozinha, quanto maior o número de Ds,
maior a probabilidade do indivíduo vir a cometer um comportamento suicida. E o que seriam esses Ds? Justamente depressão, desamparo, depressão, desamparo, eu falei outra há pouco aqui também, desespero, desengajamento social, onde você não tem poucos vínculos, né, estabelecidos. Então, quanto maior o número desses Ds na vida daquele indivíduo, maior a probabilidade dele vir a cometer, a ter pensamentos, ideações suicidas e a vir a ter um comportamento suicida. Então, a gente vê a importância do outro nesse momento, né? Que o sentimento que a pessoa tem é de uma solidão, né? De ser julgado, de ser diferente. De ser diferente, né? De não caber nesse mundo, né? Ela falava, eu nasci... Qual é o meu lugar aqui nesse mundo? Então tem um movimento de inadequação dentro do mundo. Ela falava, eu nasci com um problema. A minha mente funciona assim. Esse é um ponto também, né? Tem pessoas... E aí onde a gente falou há pouco, né? Bioquimicamente, né? Tem pessoas que têm um funcionamento particular, próprio, um funcionamento... que não cabe a gente julgar, né? Mas de entender e auxiliar a pessoa a como lidar com aquela forma do próprio organismo de funcionar. E às vezes é até um problema químico mesmo, né? Orgânico, né? Que às vezes uma medicação resolveria, né? Equilibraria. E que até com a própria medicação, pensando até nas formas de cuidado, né? Com a própria medicação, como que o indivíduo também vai se percebendo quando o organismo dele não está respondendo de forma adequada. Porque a vida é dinâmica. A gente não tem como controlar os fatores, as coisas que acontecem na vida, né? Hoje eu tenho estabilidade financeira. Amanhã pode ser que eu não tenha. Né? E como... Hoje você tem um casamento, amanhã não tem. Né? Uma família. Exato. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Como é que o meu organismo vai lidar com isso? Né? Vão ter mudanças dentro de mim, emocionalmente, neuroquimicamente? Vão. E aí, o processo de saber como lidar com isso, como lidar com as minhas emoções, como acolher o que eu estou sentindo, e aí vou precisar de uma medicação, se precisa de uma medicação, vai ao encontro da medicação sim, busca um profissional, um psiquiatra que vai ajudar, que vai acompanhar, até você se sentir mais estável emocionalmente. Tem pessoas que vão precisar tomar medicação uma vida inteira, então que se tome e tenha esse acompanhamento uma vida inteira e junto com isso, aí vem o lugar do psicólogo também, de auxiliar a pessoa nesse movimento de autoconhecimento para perceber também como ela lida com as questões dela, como lida com a sua angústia, com as suas tristezas, porque as emoções, elas sempre vão fazem parte da nossa vida. Sim. Né? Eu acho que é muito desafiador isso para qualquer um de nós, saber lidar com essa senoide emocional. Porque a gente passa por isso. Até quem não é depressivo passa por essa situação de... aconteceu alguma situação na minha vida que eu não estava preparada, que eu não queria, que eu fui pega de surpresa. Vem aquela onda, né, de emoção. Vem uma tristeza, né? Vem uma tristeza intensa, vem uma tristeza profunda. E aí é um ponto interessante, né? Como diferenciar uma tristeza profunda de uma depressão, de um sintoma de depressão que já é muito difícil. Aí entra aquela... Para não dar sorte para o azar no sentido de não prover um cuidado, né? Então, tem um sentimento de tristeza intensa, você está identificando uma pessoa no seu entorno num movimento constante de tristeza e aquilo se intensificando, né? Já vai ao encontro, né? De o que eu posso fazer por você, está precisando de alguma coisa, de ajuda, até para a pessoa ir percebendo que tem um outro ali que estar atento. E pode ser simplesmente um momento de tristeza que faz parte da nossa vida e que
vai, né, conseguir lidar com essa e elaborar essa tristeza, até porque diante das inúmeras perdas que a gente experiencia, né, no dia a dia, seja financeira, seja uma separação, o término de um relacionamento, ou tantas a perda outras, de um parente, né, uma pessoa a perda de um parente também. Então, são situações que vão trazer um sentimento de tristeza, né? E a forma com que o indivíduo vai lidar com isso, né, pode ser que venha a se desdobrar ou não numa depressão, a partir de como aquela pessoa experiencia aquela perda e do nível de dependência que a pessoa tinha em relação àquele indivíduo que ele perdeu ou aos próprios projetos que ele tinha, né? Por exemplo, um desemprego para alguém que se torna um chefe ou a chefa de família, né? Pode ser algo muito desorganizado emocionalmente? Pode. Né? Esse é outro fator de risco, é justamente essa perda de um ente querido, de uma pessoa muito próxima, pode também ser um fator de risco, torna mais vulnerável um indivíduo a cometer um suicídio, a ter um comportamento suicida. Camila, e quando se trata de crianças, quais indícios, quais fatores de risco, como é que a gente pode entender o que está acontecendo, o que se configura, assim, o que aparece para quem está de fora? Acho que talvez não só para a criança, mas para o adulto também. Como quem está de fora, o que seria interessante perceber ou estar atento para ver, né, o que está acontecendo ou se tem indícios. Vai de observar mudanças de comportamento, né, se começa a identificar um desengajamento na vida, uma falta de vitalidade, até comportamentos de isolamento, de agressividade. São pontos importantes, são essas mudanças de comportamento são indícios de quem está, né, próximo, de observar para ver alguma coisa aqui está diferente. O uso também de substâncias químicas, tem vários fatores para o uso de substâncias químicas, de curiosidade, na adolescência, coisas, mas é um ponto também importante de se identificar, de estar atento, tá? Choro intenso, aí vem alguns comportamentos de choro intenso, da tristeza profunda, a falta de investimento em algo, que aí pode se caracterizar como isso, de uma perda de sentido da vida, né? Então, qual é o meu lugar aqui? Uma falta de sentido, né? Identificar essas nuances também, esses comportamentos, é como se a pessoa estivesse aqui de corpo presente, mas não está, né? Porque não está se envolvendo diante dos afazeres ou se implicando diante daquilo que seria demandado dela de acordo com o seu momento de vida, né? Com a fase do seu desenvolvimento. Então, são pontos a observar, seja na criança, seja no adulto. E aí, a forma de intervir acaba que pode ter peculiaridades, né? Porque você acessar uma criança, né? Até na clínica também isso vai ser diferente. Você acessar uma criança, você vai ter que usar recursos mais lúdicos para acessar e perceber como que a criança está organizando, está lidando com aquelas emoções, né? E um adulto tem mais recursos, né, cognitivos para expressar, para falar. Com a criança, a gente vai precisar usar outras formas. Pela fala também é possível, mas é importante perceber, usar outras formas também de ir identificando o que está acontecendo no mundo interno daquela criança. Agora, outro dado que chama muito a atenção, o aumento, a incidência muito grande, se eu não me engano, nos últimos 5 anos, eu acho, de 65% o aumento
de comportamento suicida entre jovens, adolescentes e jovens. Então, é um número muito grande. Muito grande. É estranho a gente pensar que uma criança pode querer se matar. É uma coisa que eu não consigo entender muito bem, assim, o porquê, né? Porque a gente até entende que um adulto não consiga superar alguns desafios que a vida traz, né? Pela cobrança que ele recebe da sociedade. Como você falou, que é a perda do emprego e tal. Agora, uma criança, o que levaria? Quais indícios? Sim. Aí eu te pergunto assim, o quanto que as nossas crianças hoje são cobradas? E não tem mais infância, né? E tem uma proteção da infância, né? Acho que a nossa hoje tem, diferente historicamente, né, de uns anos atrás, hoje tem um cuidado maior na infância. Hoje a gente tem uma infância protegida, tem políticas públicas que visam os cuidados na primeira infância, né? Tem um foco muito marcante desses cuidados. Um grande desafio é que à medida em que e até uma bolha, eu diria, até que hoje a infância, em alguma medida, a gente tem visto infâncias buscar um movimento social importante e que de fato é para acontecer, né, da gente cuidar e prezar pelo direito da criança e do adolescente por esses cuidados e garantir esses cuidados. Um desafio que eu percebo é que na hora em que essas crianças vão chegando lá na adolescência, aí vem uma cobrança intensa desse mundo, que a impressão que me dá é que eles não foram preparados ali para lidar com essa cobrança que vai vir. E aí você vê o número de adolescentes, né, em sofrimento com as pressões do ensino médio, né, de estudar, de alto rendimento, de fazer escolhas para o seu futuro, né, de fazer uma escolha de ter que ter sucesso. Então já se cria todo uma cobrança social de se inserir, de já pensar no universo do mundo adulto. Mas essas crianças /adolescentes, né, pegando esse movimento de transição, eles ainda estão se constituindo, né? O próprio cérebro ainda está se formulando aí, quando a gente pensa no desenvolvimento da neurociência, né? Que hoje cada vez mais está aí desenvolvendo e nos explicando sobre o funcionamento do cérebro e o quanto que isso incide também nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. Na adolescência, a amígdala, que é está se desenvolvendo intensamente, outras áreas do cérebro também estão aí se desenvolvendo, mas o pré-frontal, que é dessa parte da cognição, ainda não entrou no mesmo compasso. Então, até os 25 anos de idade é que isso está se estruturando como um todo, esse funcionamento. Então, nesse período da adolescência vem um boom, né, de hormônios, né, de mudança, de transformação, que os próprios adolescentes não sabem lidar com essas emoções, né? Então tem neurocientistas, né, e neuropediatras que estudam essa parte aí, quando mostra o cérebro de um adolescente, né, é uma coisa impressionante. A transformação, as mudanças que estão acontecendo. E aí isso é um desafio, eles não lidarem com isso. Como é que o de fora, o adulto que cuida, vem de uma forma acolhedora, de ser esse mediador dentro desse processo de transformação. E aí o que a gente vê numa sociedade que, na verdade, vem com muitas cobranças, com muitas exigências, né? E aí eu vou fazendo outro contraponto. E aí quando esse adolescente, né, esse jovem adulto também, pensando no pessoal também aí dos seus 20, 25 anos, olha para a sociedade na forma com que ela está, olha para a realidade econômica, política e diz, tá, mas qual é o futuro que eu tenho pela frente diante de tudo isso daqui? Tá dando para entender por que o fenômeno as coisas se entrelaçam, né?
Então é um... E qual é meu lugar aqui, né? E qual é o meu lugar aqui? E como é que eu vou responder a essas demandas? De que forma? E aí, outro ponto que eu acho interessante a gente também vive hoje, né, pensando na sociedade, na tecnologia, no mundo virtual, ao mesmo tempo, o bullying sempre existiu, né? Acho que tem formas hoje desse bullying estar presente. Antigamente, talvez o bullying ficasse ali no meio dentro da escola, a criança estava sofrendo bullying. Que formas você poderia, até o pai, né, de preservar o seu filho, ajudá-lo a como lidar com aquela situação, ou mudava de escola e ele se inseria em outra escola. Hoje, com as redes sociais, com a internet, até os adultos também estão suscetíveis a isso, né? Sim. Acontece um problema, um exemplo que tem acontecido muito entre os adolescentes. Postam uma nude no grupo dos colegas no WhatsApp. Aquilo ali vaza e entra numa dimensão ampla, né, que está ali, em alguma medida, pode ficar marcado por uma vida inteira, porque você não tem controle sobre aquilo, como que... Pode. E aquilo que antes poderia ser contornado ou dirimido dentro de um espaço, né, da escola, da família, com as redes sociais, toma uma dimensão muito maior. Verdade. Né? Então, tem umas nuances. Pode parecer que eu não estou falando sobre o fenômeno do suicídio, mas eu estou falando sobre o fenômeno, sobre os fatores ao redor que podem favorecer ou levar a um indivíduo que experiencia uma situação de bullying e o impacto que isso traz na vida dele e a dimensão que isso traz, a vir a cometer um comportamento suicida para sair daquele lugar de sofrimento. Essa moça que deixou esse vídeo no Facebook, ela, muito linda, menina, linda. Ela falava que os homens só ficavam com ela para usá-la. Assim, ela tinha a sensação de que ela não era amada, de que não era correspondida e tal, que as pessoas se aproximavam dela só... Um sentimento de menos-valia, né? Menos-valia. De menos-valia. E aí isso é um ponto muito interessante, porque o sentimento de menos-valia, de desapreciação enquanto pessoa, a baixa estima, ela vai se constituindo no desenvolvimento desde criança até a vida adulta. Né? Então, por que a gente hoje, quando você me pergunta, uma criança se sentir ter, né, comportamentos suicidas, porque desde criança talvez ela vá se sentindo dentro dos ambientes, dos contextos, nas situações em que ela foi inserida, tendo esse sentimento de menos-valia, de depreciação, de pouca valorização de si. E aí a gente hoje também está mais atento a isso, né? Eita! E o que fazer nesses casos, Camila? Se eu perceber que tem alguma coisa diferente acontecendo, se eu perceber esses indícios, como é que as pessoas que estão ao redor, seja família, seja amigos, como é que a gente pode agir nesses casos? O movimento de se implicar com o outro é muito importante, né? De encontrar formas de se fazer próximo desse outro, perguntando, né? Eu acho que seria uma forma direta de perguntar de o que o outro tem, se o outro precisa de ajuda, no que ele poder, de se colocar disponível, né? Para ajudar, para poder cuidar, é uma forma muito importante para que aquela pessoa, né, se sinta em alguma medida vinculada a alguém. Diante de uma situação em si ali, da pessoa estar com a ideação suicida e na iminência de ter o comportamento em si, você estabelecer com essa pessoa um vínculo, uma relação de cuidado e de acolhimento,
e de fazer uma conversa, de estabelecer um diálogo na qual a pessoa se sinta acolhida, na qual aquela pessoa possa falar sobre o desespero, sobre a angústia dela. Aí entra aquele ponto que nós falamos no início, sem ser julgada, podendo revelar o que está acontecendo. A pessoa que percebe que tem alguma coisa que está diferente, né, se dispor a ser ouvinte, e nesse ouvir ter uma postura de não julgar, mas de acolher a angústia, o desespero e ser um amparo naquele momento. Esse movimento já é preventivo para que a pessoa não cometa o ato em si. Porque dentro do comportamento suicida, o comportamento impulsivo ele é muito presente, de modo recorrente. Então, diante da impulsividade, a pessoa vai e tenta cometer o ato em si, algum ato em si. E aí existe, eu não vou citar formas, porque essa até é uma forma da gente falar sobre o assunto de uma forma respeitosa, mas que não venha a incentivar. Né? Então, você está ali de uma forma cuidadosa e escutar o outro, ser um ouvinte, acolher, isso já evita a pessoa a agir de modo impulsivo. Então, já é uma forma de prevenir, na medida em que você se vincula, cria um espaço de diálogo e aquela pessoa vai podendo falar sobre as suas questões, sobre o seu desespero, sobre a sua angústia, sobre o que está afligindo ela naquele momento. Deixando bem claro que para a pessoa ter esse espaço de conversa, ela tem que ter muita certeza de que não vai existir um julgamento, né? Aí isso é um ponto muito importante. Como é que eu vou me abrir se eu tenho medo do que você vai pensar sobre mim? É complicado isso, e a gente está numa sociedade muito julgadora. Aí é onde que é importante, por que falar sobre isso? Para que a gente, enquanto sociedade, nós, enquanto humanos, desconstruamos esses julgamentos. E de que ter um pensamento suicida ou pensar em morrer, isso pode acometer a qualquer um, em qualquer momento da vida, diante das situações que você esteja vivenciando. Pode ser que certas pessoas não vão vir a cometer em si, mas em algum momento pensar sobre, ninguém está isento disso. Sim. Ninguém está imune. Por quê? Porque pode acontecer, você não sabe como que você vai reagir diante de uma situação que você não espera, né? Deixa eu pensar aqui. Você não tem como prever como que você vai responder diante de uma situação, diante de um estresse, né? Tem um filme antigo até, Um Dia de Fúria, que o cara tem um ataque de fúria, né? Aí ele pode ser rotulado, taxado como um louco, como um desequilibrado. Na verdade, diante de tantos estresses, de tantas tensões, ele teve um dia de fúria. Teve um ataque de nervos, né? Um ataque de nervos. Teve um rompante aí de agressividade, né? E agora, isso quer dizer que ele é aquilo? Não. Aquela foi a forma que ele deu conta naquele momento, diante de tantas coisas, e aí é onde entra a história de vida da pessoa, de botar para fora aquilo. Tem um pressuposto da programação neurolinguística que fala que todo comportamento tem uma intenção positiva. E que a pessoa faz o melhor que ela pode com os recursos que ela tem. Exatamente. Então, uma pessoa que tem um descontrole, assim, ela tá, na verdade, como se fosse uma panela de pressão, né? Ela tá botando para fora aquilo que tá matando ela por dentro. E muitas vezes, se ela não colocar para fora, vai provocar mesmo um infarto, vai provocar outro tipo de coisa, né? E uma pessoa diante de um comportamento suicida, né? Tá vivendo um momento de sofrimento intenso, de dor intensa. O que eu faço com isso? Não estou sabendo como lidar. E talvez a forma que ele encontre de lidar com isso
é tentando tirar a própria vida. Então, aí cabe a quem está de fora julgar, né? Porque a gente, mas fulano tinha dinheiro, mas fulano tinha um bom emprego. Não cabe julgar. Na verdade, cabe acolher, compreender e buscar se comprometer com o cuidado do outro. Não julgar. E aí é muito importante falar sobre isso para quê? Para que se tire esses preconceitos e, à medida em que a gente for percebendo pessoas no entorno que vivenciam esses momentos de uma tristeza, de depressão e que possa vir a ter ideações suicidas ou comportamentos suicidas, estarmos mais preparados enquanto sociedade, enquanto seres humanos, né? Por isso falar sobre e não fechar, né? Para com menos preconceito e menos julgamento estarmos mais abertos para acolher o outro naquilo que ele precisa. Por isso que é tão importante falar sobre o tema, sinalizando a importância de se cuidar da saúde mental, a importância de legitimar o sofrimento do outro sem julgamento. Inclusive aqui na reportagem fala do Centro de Valorização da Vida, que é um apoio psicológico que tem em Brasília. É nacional. Nacional, né? E que oferece escuta gratuita e sem julgamentos, não é isso? Exatamente. Né? Qualquer pessoa que em algum momento da vida esteja passando por uma dificuldade, um sofrimento e não tenha com quem compartilhar e precise, né, de uma escuta, de um acolhimento, só ligar é gratuito, nacionalmente. Né? Eles estão 24 horas, têm voluntários, pessoas treinadas, capacitadas para fazer essa escuta acolhedora e dar esse suporte quantas vezes o indivíduo precisar e durante quanto tempo ele precisar. Nossa, muito interessante. E aí ainda fala que o melhor jeito de evitar que qualquer pessoa tire a própria vida é quebrar o mito de falar sobre isso, que é o que você está falando aqui. Né? A gente precisa mesmo conversar e conversar sem os nossos achômetros, né? É isso mesmo. Se nossos julgamentos, querendo que as pessoas se encaixem naquilo que a gente pensa que é certo, no que é adequado. É engraçado, assim, eu não sou psicóloga, mas eu estudo muito comportamento humano, eu utilizo muito a programação neurolinguística nos meus treinamentos. E assim, como é difícil a gente se desvencilhar dos rótulos. A gente tem que se policiar o tempo inteiro. E é uma coisa até que eu já falei aqui no programa uma vez, né? Que, assim, se eu estou dirigindo, levo uma fechada, fico nervosa e dou uma resposta mal educada, alguém passa, olha lá, a Kalina, trainer da Sinergia, olha lá, desequilibrada, louca, né? O rótulo, né? Sim, sim. Agora, se a pessoa me encontra num dia que eu tô super bem, que eu tô super legal e tal, nossa, ela é tão legal, né? Ela é tão gente boa. Gente, eu não sou nem uma coisa, nem sou a outra. Exatamente. Afinal de contas, tudo isso, sou né? tudo isso e mais sou um pouquinho. Tudo isso. Afinal de contas, os nossos comportamentos são um pedacinho, né? Desse universo que é o ser humano, né? Dessa diversidade de possibilidades e de emoções que a gente experiencia, né? E aí eu até comentei uma vez, Camila, é como se você pega uma lata de leite ninho e põe café dentro. Mas o rótulo tá lá, leite ninho, né? Mas é leite ninho, não, tem café dentro, né? Legal. A gente tem que pensar sobre esses rótulos que a gente... É verdade. O quanto que a gente se aprisiona e aprisiona os outros também. E o quanto que carregar ou sustentar os rótulos causa um sofrimento psíquico muito grande. Sim. Tanto quando uma pessoa é muito assertiva, quando ela não é. Então, aquela pessoa que sempre performou muito bem, ela tem uma exigência, assim, uma autocobrança muito forte de estar sempre respondendo à expectativa das pessoas. Enquanto que a outra também... Tá nem aí. Que não performa, recebe a mesma pressão para conseguir chegar. Né? Interessante isso. Pessoal, eu estou sem horário, mas tem como a gente pedir um intervalo agora? A gente emendou, não foi dessa vez? A gente emendou. Não? Vamos direto?
Ah, então tá bom. Eu tenho uma São dúvida. 4h15. Fala, Bequinha. Até que ponto, quando a gente vê que a pessoa não quer sair, por exemplo, de um estágio de depressão, como que a gente faz para que ela supere isso sem que a gente invada a privacidade dela? Bacana a sua pergunta. Pensar em que medida a pessoa não quer sair de um estado de depressão, acho que isso tem muito de uma avaliação psiquiátrica, de fato, esse indivíduo está tendo um acompanhamento adequado para conseguir, né, lidar com a depressão, na verdade, com os déficits que o organismo dela está tendo em relação à própria parte funcional neuroquímica que a gente aborda um pouco. Acho que esse é um ponto. Outro ponto é a gente pensar, né, o que foi o start ou quais são os fatores relacionados com essa depressão, né? Então, e aí poder conhecer mais a fundo isso, que pode ser uma forma de auxiliar essa pessoa a sair do estado depressivo, né? E aí a gente faz geralmente um casamento entre medicação e psicoterapia para auxiliar nesse processo. Porque também tomar só a medicação e você não ir buscar compreender a si mesmo o que está despontando ou o que é a raiz ou as causas emocionais dessa depressão. E poder trabalhar isso, entendeu? Então, são fatores entrelaçados aí que é importante olhar. Então, quando a pessoa não quer sair da depressão, ou a pessoa não sabe, ou ela precisa de ajuda para perceber que é possível viver duas formas. Com a depressão, porque se tiver um aspecto neuroquímico, né, bioquímico, talvez ela vá precisar a vida inteira usar medicação, né? Tem pessoas que precisam, porque o organismo não responde. Então, como que eu posso viver uma vida apesar da depressão? E também como é que eu posso viver sem a depressão, superando a depressão, né? Onde a depressão fez parte de um momento da minha vida e eu vivi aquilo, passei por aquilo e segui em frente, Fazer não tem como é? Inara. A Inara aqui para me ajudar. Vou fazer um depoimento pessoal. Eu já tive depressão 2 vezes. Deixa eu ver. Quando eu fui embora de casa para estudar, terminei minha faculdade, minha graduação, e fui morar no Rio Grande do Sul fazer a pós. Fui fazer mestrado e especialização. E para mim foi um momento muito difícil, porque eu tinha 23 anos, acho que era isso, 23 anos, primeira vez que eu saía de casa, mas eu queria ir atrás do meu sonho, que era fazer a formação em terapia familiar e conjugal, e aí lá apareceu a oportunidade do mestrado, e aí eu fui me preparando para concorrer, que era um dos mestrados mais concorridos do país, né? Um nível altíssimo na psicologia, na Federal do Rio Grande do Sul. E eu cheguei lá, eu sou do Ceará, cheguei em Porto Alegre, um clima diferente, não conhecia ninguém, não tinha um sotaque carregado, um preconceito fortíssimo com o nordestino, né? Muitas vezes o meu jeito de ser, que para mim era super natural e eu me achava assim super tranquila, mas eu era má compreendida nos lugares que eu chegava, se eu fazia uma piada, se eu era mais simpática, se eu sorria na rua para as pessoas, eu era mal interpretada, porque as pessoas no cotidiano eram mais fechadas, né? E aí isso que a menina traz, né? Ai, tá sorrindo para mim, então tá me cantando ou tá dando abertura para eu. Então isso na relação interpessoal era um desafio.
né? Esse choque cultural do Sul é muito grande. Não digo só do Sul, mas isso, dessas mudanças que a gente experiencia, né? E aí, o que eu fui percebendo? Aí vou falar um pouquinho de mim para você ver como que a coisa vai desenrolando, né? E eu nem tive depressão nessa época, mas para você ver os fatores de estresse que você, ao longo do tempo, vai vivendo, vai experienciando e que vai chegar em algum momento que talvez você bote para fora, né? Isso foi o meu primeiro ano lá, então eu fui lidando com essas mudanças, aí engordei uns 10 quilos em 8 meses, né? E eu me lembro que era o quê? Uma ansiedade medonha. Então, o sintoma que apareceu em mim diante daquelas mudanças todas, daqueles desafios todos, foi a ansiedade. E como que eu jogava, para onde que eu ia com essa ansiedade? Na comida. Também não sabia cozinhar, né? A vida inteira dentro da casa dos meus pais. Eu até era curiosa, então aprendi algumas coisas na teoria, mas eu mesma ir para a cozinha, não. Então eu comia só coisas do supermercado, condimentado, não sei o quê, e aí isso também fui engordando rápido. Eu me lembro que eu pegava um pacote de biscoito wafer, Balduco, a propaganda da Balduco. Pegava um pacote de biscoito, eu abria, eu dizia, não, vou comer só 4. Eu não conseguia, tinha uma coisa aqui dentro, uma agonia dentro de mim, que eu só conseguia parar depois que o pacote tinha terminado todinho. E eu me olhava no espelho e eu chorava, e ligava para minha mãe e dizia, mãe, essa não sou eu. Porque eu via o meu corpo e eu sempre fui magrinha, magrela, eu era magra de ruim, porque eu comia que nem assim, uns pratos desse tamanho, e eu era bem magrinha. E aí eu me via engordando e a mudança do meu corpo, a minha imagem corporal era diferente, eu não conseguia me reconhecer naquilo. Então foi extremamente desafiador. Uma rede de apoio que eu tinha lá, que eu estava fazendo a especialização, e muitos eram assistente social, psicólogo e médico, então eu me sentia muito apoiada e eles eram acolhedores, então foi super bacana, então eu me sentia cuidada ali. E no grupo de pesquisa que eu comecei a participar, eu fui fazendo vínculos ali, que foi um ponto de apoio também. Aí no final daquele ano, foi 2005, aí eu passei no mestrado. Aí eu comecei a fazer especialização e o mestrado ao mesmo tempo. E aí o nível de exigência altíssimo, ler as coisas em inglês, e aí vinha o preconceito com o nordestino, e aí eu vinha nessa autocobrança, que eu tenho que mostrar que eu sou boa, eu tenho que, no final daquele ano, e aí tiveram problemas familiares também, no final daquele ano, aí eu fui de férias para Fortaleza, quando eu voltei, em janeiro, eu tive uma crise compulsiva de choro, e não tinha nenhuma das minhas amigas que moravam comigo, estavam todas na casa dos familiares no interior. Eu tive uma crise compulsiva de choro, que o vizinho do andar de baixo foi na porta lá de casa, bater, tocou a campainha e perguntou, você precisa de ajuda? Nossa! Olha aí. Legal. Arrepiada. Aí isso dá gente, aí eu me emociono também. Né? Nossa, muito forte. Aí ele foi lá, tocou a campainha, se não fosse o guri sair do lugar dele, do mundinho dele, escutar o meu choro compulsivo e se implicar com o que eu estava vivendo, aí eu disse, eu quero. Aí ele, vamos lá para casa? Aí ele me levou para a casa dele, aí morava ele, a mãe dele e a irmã dele. E o cachorro que era um beagle deles lá. E aí eles começaram a conversar comigo, a gente se tornou amiga a partir daí. Eu, a irmã dele, que é a Raquel, hoje ela mora fora do Brasil. Vou me lembrando da história, né? E foi uma família que me acolheu. Legal. E eu pude ter a experiência de me sentir família, já que eu estava longe da minha família. E ali foi onde eu tive a primeira depressão. E aí eu liguei para o meu supervisor da especialização, aí eu, Zé Luiz, eu não estou bem, eu estou mal, não sei o quê. Aí ele me indicou uma profissional, uma psiquiatra lá, doutora Paula, e eu fui,
comecei a tomar medicação e comecei a fazer terapia. E aí foi quando eu comecei a ter trabalhar de fato, lidar e me sentir apoiada. Não que eu não tivesse apoio antes, mas esse somatório de coisas que você vai experienciando e chega uma hora que parece que você chegou no limite, né? E aí os sintomas, né, ele aparece como uma forma até de sinalizar, olha, cuide de você, olhe para o que você está precisando, né? Olhe para as suas emoções, né? Talvez você não precise ser tão exigente consigo mesma, e a psiquiatra, né? Largue uma das duas coisas, opte pela especialização ou pelo mestrado, ou vá conversar com as pessoas que você vai precisar de um tempo maior. E aí onde eu fui buscando força e com essas pessoas me apoiando, fui conversar com a minha orientadora do mestrado, aí falei o que para vocês terem ideia, eu não conseguia telefonar para ela, para dizer que eu não estava bem. E aí eu falei para minha mãe que eu não estava bem, tudinho, e ela viu que eu não estava bem. Meu pai mandou a minha mãe para Porto Alegre ficar lá um mês comigo, né? Aí a minha mãe ficou lá um mês comigo até a medicação se estabilizar e eu me sentir melhor. E depois que a minha mãe estava lá comigo, eu precisei da minha mãe do meu lado, da minha mãe ligar, para você ver o nível de fragilidade emocional que eu estava. E aí se vem um julgamento, né? Poxa, mas tu não é uma psicóloga? Eu disse, eu sou ser humano antes de ser psicóloga. E eu também tenho as minhas dores, né? E eu preciso também aprender a acolher as minhas dores também para ajudar até a ter empatia e compaixão para auxiliar o outro a também lidar com as dores e as dificuldades deles. Nossa, Camila, você falou uma coisa importantíssima, de acolher a própria dor. Gente, olha, de autocompaixão. Não, você entender que você é um ser humano, que vai rolar em algum momento, vai rolar. Pode acontecer. A vida da gente, infelizmente, não é uma planilha de Excel que você planeja tudo bonitinho. E as até coisas... a gente tenta, a gente faz a nossa parte, mas não tem garantia, né? Eu passei por um processo depressivo muito forte. Há 2 anos, após a minha separação. E tem um casal de amigos, muito amigos. Eu canto também, Beca. Legal. E eles são músicos. E a gente começou a fazer um monte de coisa, minha válvula de escape, né? Música. Isso, bacana, a gente descobrir quais são as nossas válvulas de escape. A minha era atividade física, correr. Eu comecei a fazer tênis, a correr. Mesmo na chuva eu ia correr. Que aí vem, a sensação de bem-estar, serotonina, né, no organismo. Não, a música para mim sensacional. Foi assim, Deus colocou assim, porque eu estava muito tempo parada, por conta de ser mãe, de carreira, de ser esposa, de ser isso e aquilo, tudo. Eu fazia tudo menos do que eu gostava, né? Menos do que me fazia bem. Aí eu falei, aí eu mergulhei na música e apareceu inúmeras oportunidades. E na época eu tive muita insônia. Muita insônia, eu não dormia. E um dia a gente saindo do ensaio, 11h30 da noite, eu falei para esse casal, eu não quero ir para casa, porque eu não vou dormir. E assim, a gente foi pro France Café. 24 horas. 24 horas. Dando propaganda aqui do France Café. Saímos do France Café quase 4 horas da manhã. E assim, esse apoio, assim, eu me senti tão acolhida, especialmente por esse casal, Tânia e Alex. Beijo. Cuidado de mim. Eu me emocionei, não me vitimizando, mas isso, de um sentimento profundo de gratidão por as pessoas, aqueles que saíram da sua zona de conforto e tiveram a ousadia e a coragem de se comprometer com o meu sofrimento. Isso. E sabe o que é mais engraçado? O Alex, ele parece ser durão e tal, mas eu sempre estou sorrindo, né? Eu chegava sorrindo e tal, e ele olhava para mim e falava, esse sorriso falso aí, você quer enganar quem? Tira essa máscara da cara. O que está acontecendo? Mas são poucas pessoas que conseguem fazer essa leitura, que conseguem perceber. Né? É interessante, esse ano de 2018, né, que a gente está, em janeiro eu passei por um processo de amputação. E é muito interessante porque quando a gente passa por um momento forte na nossa vida, como a gente tem a tendência a se isolar,
né? Como a gente quer se isolar. Enfim, eu fiz a amputação, saí do centro cirúrgico, minha maior preocupação era ficar sozinha. Apesar de que a minha mente pedia, fica sozinha para você ter seu momento de luto e tal. O meu medo era de estar sozinha. E meus amigos sempre estiveram me apoiando. E isso foi importantíssimo para mim. Assim que eu cheguei da cirurgia, eles tinham feito uma recepção maravilhosa para mim em casa. E é muito interessante como Deus prepara. Ele coloca as pessoas no exato momento para que a gente possa contar com elas e que quando elas precisarem, elas possam contar com a gente. E eu acho muito interessante porque se eu não tivesse Deus no meu coração, eu tenho certeza de que eu não teria passado por essa situação da mesma forma como eu passei. Porque foi um baque. Sim. E foi interessante porque a decisão foi minha em relação à amputação, né? E sempre que eu ia falar pra alguém que eu ia amputar, eu falava normal, como se fosse fazer uma plástica no nariz, sabe? A pessoa falava, você pode fazer coisa tal dia? Eu falei, não, vou estar operada. Aí a pessoa falava, você vai fazer o quê? Eu falei, não, vou amputar a minha perna. Aí a pessoa olhava assim, mas você tá falando essa tranquilidade toda? Mas é porque, assim, dentro de mim eu tinha a paz, e ainda tenho a paz que excede a todo entendimento que vem de Deus. Então o meu escape... Óbvio que existem várias formas, tem até mesmo o uso de drogas é um escape, Sim. né? Mas o meu escape e o meu refúgio eu sempre encontro em Deus, que Ele é a minha fortaleza. E os meus amigos são Deus em pessoa, sabe? Assim, Jesus em pessoa, aqueles que me acolheram, né? Então o cristianismo, a gente não tem como viver sozinho. O cristianismo é comunidade. O cristianismo é vivência, né? Isso é muito bom. Não tem como falar do amor de Deus. Deus é abstrato, né? Para a maioria das pessoas. Eu só vou... Ele se acaba se revelando a partir disso, de quando eu permito que essa profusão de amor, né? Que é a existência, que somos nós, usando uma explosão do amor de Deus. É cada um de nós seres humanos. Então, quando você fala do cristianismo, na verdade, eu imagino que o mundo inteiro é para ser uma família. Então, quando eu trago na minha fala de que a gente tem que tomar essa responsabilidade para nós, enquanto sociedade, é porque o mundo é para ser uma família. E aí isso... vai além do cristianismo, é de qualquer religião. É que a gente estar unido por essa centelha divina, independente das nossas diferenças de religião, de condição física, de condição socioeconômica. E aí, quando a gente pensa em fatores de proteção, né? A medicação, a rede de apoio é extremamente importante, E essa rede de apoio a gente vai encontrar em várias formas, seja num grupo de autoajuda, seja na igreja, seja na própria família, seja entre os amigos. Aí a gente vive na conexão com o outro. E uma coisa, quando você ia falando, que eu achei muito bacana, você queria estar sozinha, ou você também tinha ao mesmo tempo muito a certeza dentro de você que era aquilo que você ia fazer, então tinha uma paz interior. Mas isso não quer dizer que não vai ter momentos de tristeza. Não, eu chorei, né? Muito. Exato. Eu tive eu acho luto, que isso é o bacana. Entendeu? Quando eu tomei a decisão de de me afastar da minha família, tem 15 anos já quase que eu saí de Fortaleza. De eu sair da minha família e ir ao encontro do meu caminho profissional, pessoal e abrir mão de tudo aquilo que eu tinha, foi uma decisão consciente. E eu me lancei com aquela certeza no meu coração de que era aquilo que eu tinha que fazer e eu fui. Mas eu não sabia com os desafios, porque a gente não sabe, não tem como, né? Mas não me arrependo de jeito nenhum, né? A pessoa que eu sou hoje, o que eu construí profissionalmente hoje, foi por essa decisão que eu tomei lá aos 23 anos, com muita certeza no meu coração, mas não saber o que eu ia enfrentar. Que nem um pouco... Você tem a certeza, mas isso não quer dizer que não vai ter os altos e baixos, o choro, a tristeza,
a vontade de se isolar e ao mesmo tempo, eu acho que é o bacana, né? Tem momentos de se isolar, mas a certeza de que você tem alguém ali, para na hora que você precisar, você ir e aquilo ser um afeto, um lugar seguro, aí isso não tem preço, né? Isso sustenta mesmo. Becky, você conseguiu processar o luto? Você acha que você passou pelas fases e conseguiu? Olha, o primeiro momento que eu fiquei sozinha depois da cirurgia foi... Eu tive um negócio muito estranho. A dor fantasma foi péssima. Foi assim, eu sentia como... Eu sentia o meu pé, mas ele não estava mais lá. E eu sentia muita dor, muita dor. Então, assim, eu me descontrolei. Chorei mesmo, eu gritei muito, foi mãe. Se alguém acha. Do lado de fora de casa, acho que alguém poderia achar que eu tava apanhando, mas não. Era o meu luto, sabe? E foi importante pra mim botar pra fora para que o meu luto não viesse depois, para que a depressão não viesse depois. E meu irmão, que me apoiou pra caramba, ele falou: calma, respira, você pode ficar tranquila que eu tô aqui, né? E o apoio familiar é incrível, é muito mais que necessário. E eu agradeço a Deus por Ele ter me dado uma família que me apoia nas minhas decisões, que não foi uma decisão nada fácil. E eles estiveram comigo desde o começo, deixando bem claro que eles estariam comigo em todo o tempo. E Becky, eu quero aproveitar um pouquinho a sua fala para falar para as pessoas que estão assistindo aqui o programa, que nem todo mundo tem essa família por perto, essa família que acolhe, né? Graças a Deus você teve, mas nem todo mundo tem. E a gente falou agora do amor de Deus. O amor dele só se expressa no horizontal, sabe? E ele se expressa como? Por meio das pessoas. E assim, às vezes, não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, mas às vezes é um amigo. E é a família que a gente elege pra gente. Né? Porque a gente tem os nossos parentes de sangue, mas a gente tem aquelas pessoas que a gente elege, que a gente escolhe estar perto nesses momentos. Né? Eu escolhi, eu estava tão fragilizada que eu escolhi as pessoas que estariam do meu lado naquela hora. E foram pouquíssimas. Eu selecionei a dedo, eram pessoas que eu sabia que conseguiriam me ajudar a dar o próximo passo e o outro e o outro. Porque também tem isso, eu não sou psicóloga, mas eu quero deixar o meu depoimento pessoal. Claro, hoje. Também tem disso, assim, às vezes a gente está muito cercado de gente, nem todas as pessoas vão estar habilitadas e preparadas para falar para você o que você precisa de ouvir, para te dar uma palavra de fortalecimento naquele momento, para te acolher e não só acolher, mas te ajudar a prosseguir. E uma das coisas que eu tomei, uma das primeiras providências que eu tomei, eu falei, eu estou fragilizada, então isso aqui está fora da minha vida, isso aqui está fora da minha vida. Essas pessoas eu quero comigo. E foram as pessoas que eu elegi. Né? Débora deve estar assistindo. Beijo demais. Débora lá da Irlanda. Legal. Débora é uma grande amiga que aconteceu isso comigo, eu tenho uma crise de choro compulsiva, que eu sentei num café e algumas pessoas me ligando e eu falava, eu só vou falar com a Débora. E a Débora estava em atendimento e ela ia terminar 10 horas da noite. Eu falei, eu vou ficar aqui chorando até ela sair do atendimento. E eu num café e as pessoas passavam e eu chorava. E aí ela saiu e foi pra lá e deu tudo certo. Então, essa família que a gente elege pra gente, que são os amigos. E nosso apelo hoje, né, Camila, nesse programa, é ter essa sensibilidade, sabe? De olhar pro lado e falar, quem é que tá suplicando, sabe? Por essa irmandade. Né? Por esse acolhimento. Esse acolhimento. Por essa aceitação, por esse não julgar, né? Permitir se conectar com a dor do outro e acolher a dor do outro. Tu vai falando aí, eu vou me emocionar. As histórias de vocês, né? A gente vai se emocionando. E é interessante isso, né? Você teve um choro, né? Tu também chorou, eu tive a minha crise, né? De choro compulsivo, e o rapazinho foi lá, o Roger, foi lá e tocou a campainha lá de casa, né? Então, a gente poder expressar as nossas emoções, o quanto que
Isso é importante, né? Fazer esse choro de catarse, de elaborar o luto, de pôr para fora esse sofrimento, essa dor que está dilacerando, né? Essa tristeza que está me angustiando, que está me matando. De pôr para fora. E na medida em que as pessoas não são legitimadas de expressarem sua dor, de deixar aquilo dentro, guarda para dentro de si, de alguma forma aquilo vai... Isso muitas vezes Vira pode tona. levar para o suicídio. Exatamente, exatamente. Se a pessoa não encontra uma forma de como externalizar essa dor, essa emoção. Mas está ali dentro, para onde que como que eu coloco para fora, com quem que eu posso contar, como que eu expresso, como... E aí, de fato, se fica aqui dentro, de alguma forma eu vou buscar acabar com essa dor. Pode ser no colo da família, pode ser no colo de Deus, né? Quando eu já participei de bem mais efetivo assim, de movimentos da igreja, da renovação carismática. E na época no Rio Grande do Sul, eu todo dia passava na frente de uma igreja e eu entrava lá, chorava horrores, né? Tem alguém aí me escutando. Né? Os amigos, não, vai ser a Débora, viu, Débora? Onde a gente encontra um espaço para fazer para receber esse acolhimento sem julgamento, né? De simplesmente estou sendo aceita na minha fragilidade, na minha dor, na minha tristeza, e ser acolhido acaba que eu estou me lembrando de uma passagem, quando eu sou fraco que sou forte, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala isso, né? Então, externalizando ali a minha vulnerabilidade diante do outro, a minha fraqueza, eu não estou dando conta, né? E parece que depois ali tem a possibilidade de renascer, de ressurgir, de me levantar diante daquela dor. Deixando claro que a gente só consegue levantar quando a gente chega a tem essa capacidade de falar, não estou dando conta. Não é, Camila? A gente tem reconhecer as nossas limitações. Tem que se reconhecer, tem que chorar mesmo, tem que botar para fora, tem que processar o luto, né? Tem que falar, não, estou sofrendo mesmo, tá doendo. Tá doendo. Né? E aceitar aquilo, deixar aquilo, sabe, vir e ir embora, mas tem que processar, né? Ficar trancando aquilo, guardando, é como você falou, é aí que chega uma hora que a pessoa não dá conta mais, né? De carregar aquilo. Gente, já acabou, não estou acreditando. Não estou acreditando, queria mais, mas a Beca ainda vai cantar. Antes disso, a Camila vai deixar um recadinho para o nosso público. Acho que o recado muito obrigada, a gente Camila. foi dando, né? Ao longo, né? Aquilo que a gente falou, né? De a gente se comprometer, né? Uns com os outros de fato, da gente ser essa grande família, ser família para o outro, independente de onde a gente esteja, né? Se é dentro da nossa família, se é na escola, se é no meu lugar de trabalho, quando você ia falando, eu ia me lembrando de algumas pessoas que eu nem sou próxima, mas que eu via na vida como um instrumento de Deus, de dizer uma palavra e aquilo ser profundamente acolhedor naquele momento que eu estava vivendo. Então, a gente se comprometer com o outro, né? Com esse cuidado, né? Exercer a ética do cuidado onde quer que a gente esteja. Porque é para isso que a gente está aqui, né? Para cuidarmos de nós e uns dos outros. Né? Estou revivendo aqui a minha época de igreja, né? De igreja assim, no catolicismo, quando eu participava, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Ou amar ao próximo como a si mesmo. Eu fico pensando nisso, de a gente se amar, da gente se cuidar, exercer o autocuidado, o compromisso com a gente e com o outro também. É aqui e lá, né? Esse movimento, essa dinâmica de dentro de si, de se cuidar e também de se abrir ao outro. E não de viver um fechamento, um egocentrismo, mas eu me cuido e me dou, eu me cuido e vivo. Suportar uns aos outros, né? De dar suporte, não de aguentar. Exatamente, exatamente. De se amar, de suportar, de se comprometer.
com a gente e com o outro. Acho que toda vez eu acho que eu dou essa mesma mensagem. Que bom! De forma diferente, mas acho que sempre Mas essa é mesma isso que a gente mensagem. precisa de ouvir. A gente precisa de ouvir isso, né, Beca? Isso mesmo. E o que você vai cantar pra gente? Vou cantar um single que a gente lançou chamado Olha as Estrelas no Céu. Tá bom? Deixa eu destampar o microfone. Olhe as estrelas no céu, dispostas pelo ar, iluminando o horizonte. Quão incrível perfeição é sua criação. Os céus declaram sua grandeza. E eu fui criado por tuas mãos em sua imagem e semelhança. Jesus, procura adjetivos que demonstrem sua grandeza. És tão maravilhoso, digno e santo, conselheiro, misericordioso, digno de glória, teu é o reino, e nada do que eu faça poderá se comparar. Quanto sacrifício por tua glória eu vivo, e nada do que eu faça poderá se comparar. Quanto sacrifício por tua glória eu vivo. Prontinho.